Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 9 de agosto. Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal invalida a norma do Rio de Janeiro que obrigava operadoras de telefonia a estenderem novas ofertas a clientes antigos. O entendimento é que o Estado invadiu a competência da União para legislar sobre telecomunicações. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Supremo proíbe o pagamento de remuneração inferior ao salário mínimo para servidor público com jornada reduzida. Superior Tribunal de Justiça decide que o Inmetro não tem exclusividade na fiscalização da quantidade das mercadorias comercializadas no Brasil. E ainda, Conselho Nacional de Justiça divulga pesquisa sobre discriminação e violência contra a população LGBTQIA+. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal manteve a decisão de que transporte remunerado irregular em carro de passeio não pode ser penalizado por lei distrital. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu que o órgão de fiscalização local, o DF-Trans, não pode multar motoristas que transportam passageiros em carros de passeio, seguindo a lei distrital sobre o transporte público. O governo local recorreu da decisão ao Supremo. Nesta terça-feira, a segunda turma do STF retomou o julgamento sobre o caso. O placar estava empatado em 2-2. Faltava o voto do ministro Gilmar Mendes. Ele seguiu os relatores, ministros Ricardo Lewandowski e Edson Fachin, mantendo o entendimento do Tribunal de Justiça de que carros de passeio não têm as características para fraudar o sistema de transporte coletivo, nem de ludibriar o passageiro. E que a penalidade ao transporte remunerado irregular deve seguir o Código de Trânsito Brasileiro. Por isso, o auto de infração deveria ser emitido pelo Detran e não pelo DF-Trans. Para se entender de forma diversa ao consignado pelos acordos recorridos, seja para confirmar a prática do ato infracional pelos agravantes, analisar as características do veículo apreendido e a existência ou não de fraude ao sistema público de transporte coletivo, ou afirmar a competência da autoridade autuante, seria necessário analisar o conjunto fático probatório dos autos e a interpretação conferida ao direito local, que seria vedado pelas sumas 279 e 280. E por isso estou votando no sentido de acompanhar os relatores com as vendas devidas, presidente, e negar provimento aos agravos regimentais. Por maioria, a primeira turma do Supremo julgou procedente o pedido que trata da isonomia de salários entre delegados de polícia e procuradores do Pará. Com a decisão, o Estado não terá que pagar equiparação para as duas categorias. A reclamação foi proposta pelo Estado do Pará, questionando decisão do Tribunal de Justiça Estadual que determinou o pagamento da isonomia de vencimentos entre delegados e procuradores do Estado, prevista em uma lei complementar estadual de 1994. Em 1998, uma emenda constitucional proibiu esse tipo de equiparação. Em 2014, no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental número 97, o plenário do Supremo revogou a lei paraense que vinculava a remuneração de delegado de polícia à de procurador estadual. O tema voltou a ser analisado na primeira turma por meio de uma reclamação. A relatora do caso é a ministra Rosa Weber, que entende que somente a partir do julgamento da DPF 97 é que se produziriam os efeitos vinculantes. Ela entendeu que não caberia essa reclamação. O voto da relatora foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia. A divergência foi aberta pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que julgou procedente o pedido feito. Eu, com todo o respeito e com todas as vênias, não consideraria razoável determinar ao Estado do Pará que pague valores que o Supremo já disse que não são devidos. E, portanto, eu entendo, sim, que a reclamação, neste caso específico, funciona como um instrumento possível para impedir o que eu considero uma teratologia jurídica, que é o Estado do Pará ser obrigado a pagar alguma coisa que todo mundo aqui está de acordo que é inconstitucional. O voto dele foi acompanhado pelos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Com a decisão, o
o Pará não terá que pagar a equiparação salarial entre delegados de polícia e procuradores do Estado. Por unanimidade, o plenário do Supremo declarou inconstitucionais os dispositivos de uma lei do Rio de Janeiro que obrigava as operadoras de telefonia a concederem automaticamente aos clientes antigos os benefícios de novas promoções. A ação apresentada por empresas do setor foi julgada no plenário virtual da Corte. De acordo com o voto da relatora, a ministra Rosa Weber, em julgamentos semelhantes, o STF considerou que houve usurpação da competência da União para legislar privativamente sobre telecomunicações e explorar com exclusividade a prestação desses serviços. A ministra destacou que, naqueles julgados, foi declarada a inconstitucionalidade das regras que também obrigavam a extensão das novas promoções aos clientes pré-existentes. Também em decisão no plenário virtual, os ministros do Supremo decidiram que é proibido o pagamento de remuneração inferior ao salário mínimo para servidor público com jornada reduzida. O recurso foi apresentado por 4 servidoras públicas do interior do Rio Grande do Sul, que cumprem jornada de 20 horas semanais. Elas ingressaram com ação de cobrança para receber a diferença entre a remuneração mensal e o salário mínimo. Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente, com o argumento de que, ao prestarem o concurso público, as servidoras sabiam da carga horária e dos valores pagos. No recurso em segundo grau, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a decisão. No Supremo Tribunal Federal, prevaleceu o entendimento do relator, ministro Dias Toffoli. Ele destacou que a Constituição Federal garante o direito fundamental ao salário mínimo, capaz de atender às necessidades básicas dos trabalhadores. A Carta da República, segundo o ministro, estendeu esse direito aos servidores públicos, sem nenhum indicativo de que a remuneração poderia ser flexibilizada para pagar menos que o valor fixado por lei, mesmo em caso de jornada reduzida. Acompanharam o relator os ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin e Alexandre de Moraes, e as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber. O ministro Alexandre de Moraes manteve a suspensão de decreto do presidente Jair Bolsonaro, que reduziu o IPI sobre produtos industrializados que concorrem com os fabricados na Zona Franca de Manaus. O ministro Alexandre de Moraes atendeu ao pedido do Partido Solidariedade do governo do Amazonas. Eles argumentaram que a redução do IPI prejudicaria a competitividade dos produtos originários da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é isenta do pagamento do IPI desde 1967 por um decreto. O tratamento diferenciado foi mantido pela Constituição Federal. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a redução do IPI ameaça o modelo econômico da região, já que o custo para produzir os mesmos produtos na Amazônia é mais alto. Por isso, seria necessário criar compensações a empresas locais. A Procuradoria-Geral da República também deu parecer contrário à isenção. A decisão do ministro Alexandre de Moraes é provisória e ele solicitou informações ao presidente da República em um prazo de 10 dias. CNJ lança pesquisa sobre discriminação e violência contra a população LGBTQIA+. Os detalhes, próximo bloco. Olha, a TV Justiça, ela ampliou a informação e a participação do cidadão com o judiciário a um ponto que fortalece, sem dúvida, o Estado Democrático de Direito. A notícia judiciária, hoje, é da mais alta relevância social. Isso é inegável. E eu vejo que, em torno da TV Justiça, convergem essa informação de todas as cortes judiciárias do Brasil em prol da sociedade e do cidadão. O Conselho Nacional de Justiça lançou a pesquisa Discriminação e Violência contra a População LGBTQIA+, e divulgou o formulário Rogéria, Registro de Ocorrência Geral de Emergência e Risco Iminente à Comunidade LGBTQIA+. Vamos falar com o repórter Renato Rosa, que tem mais informações para a gente. Oi, Renato, boa noite.
Boa noite, William. Boa noite a todos. O formulário Rogéria foi elaborado por um grupo de trabalho criado pelo Conselho Nacional de Justiça no ano passado. O nome homenageia a atriz e cantora Rogéria, que morreu em 2017. A ideia é facilitar procedimentos integrados entre delegacias e instituições para acolhimento e proteção às vítimas. O CNJ também apresentou uma pesquisa concentrada no mapeamento de casos de violência que foram judicializados. A maioria tem origem no Tribunal de Justiça de São Paulo, seguido de Rio Grande do Norte, Pará e Maranhão. Foram identificadas 113 vítimas, 19 morreram. Em 70% dos processos em que houve sentença, ocorreu a condenação da parte acusada. A pesquisa e o formulário foram apresentados agora há pouco no encontro virtual. Mais cedo, outro tema de destaque da agenda do presidente do Supremo e do CNJ, ministro Luiz Fux, foi meio ambiente. A assinatura de um acordo de cooperação técnica entre o Conselho Nacional de Justiça e a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Acompanhe. Esse acordo hoje lavrado entre o Conselho Nacional de Justiça e a ANA, ele tem por objeto exatamente esse intercâmbio de conhecimentos e a capacitação com vistas à implementação desse novo marco legal de saneamento que, numa boa hora, foi aprovado por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal. É disso também que o Brasil ostenta umas marcas assim, marcas que não nos orgulham, digamos, de mais de 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à tratada e nem dispõem de coleta de esgoto, isso no tocante a 100 milhões de brasileiros. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o Inmetro não tem exclusividade na fiscalização da quantidade das mercadorias comercializadas no Brasil. A ação foi ajuizada por uma empresa de produtos alimentícios que importou 50 toneladas de pescado por mais de R$290 mil. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento confiscou a mercadoria por divergência entre a informação declarada e o peso do produto. A empresa ajuizou a ação ordinária requerendo em tutela de urgência a liberação da mercadoria confiscada. Segundo ela, o Ministério da Agricultura não teria competência para fiscalizar a quantidade de pescado, uma vez que essa seria uma atribuição exclusiva do Inmetro. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendeu que a metodologia instituída em Instrução Normativa do Ministério da Agricultura para a verificação do peso líquido de pescado após a retirada de camada de gelo sem descongelar o produto invadiu a área de competência exclusiva do Inmetro. O relator da ação na 2ª turma do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão, destacou que a controvérsia não envolve a padronização de pesos e medidas nem a aferição dos instrumentos de medição, matérias tratadas na Lei 9.933 de 1999, que dispõe sobre as competências do Inmetro. Segundo o ministro, o que se discute é a possibilidade de o Ministério da Agricultura, em concorrência com o Inmetro, proceder à fiscalização sobre pesagem de produtos comercializados. De acordo com o magistrado, o controle sanitário de alimentos no Brasil é de responsabilidade mútua entre os órgãos e as entidades da administração pública. E, por isso, não poderia ser dado tratamento diferenciado ao Ministério, especificamente por se tratar de órgão ministerial, com competência em todo o território nacional, atuando nas áreas de agricultura, pesca e abastecimento. O ministro comentou ainda que a estrutura do Inmetro é insuficiente para atender toda a demanda nacional e que não seria razoável a autarquia ter de vigiar com exclusividade a saúde e o respeito aos padrões de produtos em todos os setores produtivos. Por unanimidade, a 2ª turma deu provimento ao recurso especial da empresa para restabelecer a sentença de improcedência da ação. Dessa forma, o colegiado decidiu que o Inmetro não tem exclusividade na fiscalização da quantidade das mercadorias comercializadas no Brasil. O Superior Tribunal de Justiça também decidiu que uma bebê de 4 meses pode ficar com a família substituta até a decisão definitiva sobre a guarda em ação ajuizada em primeira instância. A família que pleiteia a guarda esclareceu no processo que conhece a mãe da bebê e que ela entregou de forma espontânea com a justificativa de que não teria condições de criá-la
e que não sabe quem é o pai. O casal de guardiões informou que, além de ter capacidade financeira e vínculo afetivo com a criança, mantém contato com a mãe biológica, a qual está a par de todo o desenvolvimento da bebê. O Ministério Público sustentou a tese de que o caso se enquadraria como burla ao Cadastro Nacional de Adoção. Por isso, ajuizou a ação de afastamento de convívio familiar com um acolhimento institucional e pediu tutela de urgência para busca e apreensão da menor, que foi concedida em primeiro grau, decisão mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, o colegiado da terceira turma reformou a decisão, levando em consideração o melhor interesse da criança. O relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ressaltou que o entendimento das instâncias ordinárias foi pautado unicamente na presença de indícios de burla ao cadastro de adoção. Ele apontou que apenas a suspeita de ilegalidade, sem levar em consideração outros fatores primordiais, deveria ter sido considerada insuficiente para a concessão de medida tão drástica como a transferência da bebê para um abrigo institucional. O ministro destacou ainda que o casal tem cuidado bem da menor, criando um ambiente familiar saudável, segundo informações e fotos apresentadas no processo. Um frigorífico terá de indenizar um empregado que desenvolveu epilepsia depois de sofrer um acidente de trabalho. O recurso da empresa foi rejeitado pela 7ª turma do TST. O acidente de trabalho ocorreu em 2006 no setor de desossa do frigorífico. Segundo o auxiliar de produção, uma carcaça de boi de cerca de 200 quilos caiu na cabeça dele após o erro de um colega. Com o impacto, o capacete quebrou e o trabalhador ficou desacordado por 3 horas. 7 meses depois do caso, a vítima começou a ter crises convulsivas, mesmo com o uso de medicamentos. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, condenou a empresa a pagar indenização no valor de R$10 mil ao empregado. O frigorífico, então, entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho. Na 7ª turma, o relator, ministro Evandro Valadão, entendeu que ficaram caracterizados os requisitos que, segundo o TST, configuram a responsabilidade subjetiva da empresa. O nexo de causalidade entre o acidente e as atividades do trabalhador, as lesões e redução da capacidade de trabalho e a culpa do empregador por não observar as regras de proteção à segurança. Todos os ministros da 7ª turma acompanharam o voto do relator. Assim, ficou mantida a condenação e o frigorífico terá de indenizar o empregado. A seguir, as informações sobre os julgamentos de logo mais pelo plenário do TSE. Voltamos já. A TV Justiça é, sem sombra de dúvidas, um dos principais instrumentos de democratização da informação jurídica da história do Brasil. Por meio de uma informação de qualidade e, sobretudo, confiável, o que é bastante raro nos dias de hoje, a TV Justiça promove uma importantíssima aproximação entre o Poder Judiciário e a sociedade brasileira. Então, parabéns a todos os que fizeram esses 20 anos de história e vida longa à TV Justiça. Daqui a pouco, depois do Jornal da Justiça, tem a transmissão ao vivo da sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral. Repórter Henrique Amaral tem as informações. A sessão de logo mais vai ser a última do ministro Edson Fachin no comando da Justiça Eleitoral. Na próxima terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes vai tomar posse como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E na pauta, os ministros devem continuar o julgamento da prestação de contas da campanha de Ciro Gomes à presidência da República em 2018. As contas de Ciro começaram a ser julgadas em maio, mas o julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Ricardo Lewandowski, que deve apresentar o voto vista na sessão de logo mais. A sessão plenária do TSE começa daqui a pouco, às 7 horas da noite. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais promoveu uma audiência de instrução e julgamento do promotor de justiça acusado pelo Ministério Público de ter assassinado a própria mulher no ano passado. O repórter Marco Aurélio Franco tem outras informações direto de Belo Horizonte.
O julgamento do promotor afastado do Ministério Público de Minas Gerais, André de Pinho, acusado de matar a esposa, Lorenza de Pinho, em abril de 2021, começou ontem aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O promotor foi denunciado por homicídio qualificado como feminicídio e com agravantes de motivo torpe, asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima. Ele está preso desde abril do ano passado. O julgamento ocorre no Tribunal de Justiça por causa do foro privilegiado do promotor André de Pinho. A previsão é de que 37 pessoas sejam ouvidas, entre informantes e testemunhas. Até agora, já foram ouvidas 8 pessoas, como o pai da vítima e o filho mais novo dela. O promotor será interrogado somente após as oitivas das testemunhas e informantes. Depois disso, contam prazos regimentais para acusação, defesa e considerações finais. O relator tem 30 dias para apresentar o voto dele, que vai ser apreciado pelos 25 desembargadores do órgão especial do Tribunal de Justiça de Minas. O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário Socioeducativo de Mato Grosso tem visitado as unidades prisionais do estado para avaliar as condições e propor melhorias. Na penitenciária de Sinop, muita coisa mudou para melhor desde que as vistorias começaram por lá. Como de rotina, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo de Mato Grosso, o GMF, realizou inspeções nas unidades prisionais do estado, com o objetivo de verificar as atuais condições dos locais. A penitenciária Ferrugem, no município de Sinop, foi uma delas. Atualmente, cumprem pena na unidade 777 reeducandos e 129 participam de projetos de ressocialização apoiados pelo Poder Judiciário, como o seu Elionai e o Juliano, que passam o dia no projeto Revida, aprendendo corte e costura, confeccionando uniformes. Para os dois, o trabalho é uma oportunidade de começar uma nova história de vida. Eu me sinto privilegiado de estar aqui nesse projeto, fazer parte, né? É um trabalho muito bom e honesto, né? E eu pretendo continuar com esse trabalho lá fora também. Nós saímos daqui, não tinha serviço, agora nós temos emprego. Você vai numa loja, não tem emprego, mas você pode comprar a máquina e fazer o seu próprio serviço. Pode ajudar a sua família com a renda e ajudar outras pessoas que queiram aprender e desenvolver também. Muitos outros projetos que visam a ressocialização de pessoas privadas de liberdade são ofertados na unidade. Entre eles, o Litera Liberdade, que é a remissão por leitura. O projeto Xadrez, onde são fabricadas peças e tabuleiros manufaturados em madeiras, além de outros. Esses projetos são importantíssimos que aconteçam, né, de forma contínua dentro das unidades, para que a gente possa, não só pelos projetos, mas também pela educação, né, trazer de certa forma, né, essa pessoa reclusa, né, para o seio da sociedade novamente de uma forma bem melhor do que ele entrou. Este ano, o GMF completou 11 anos de existência. De lá para cá, as visitas nas unidades prisionais tiveram resultados positivos, impactaram em mudanças e melhorias. A constatação foi feita pela própria equipe do GMF, que percorreu os raios e as alas da unidade. É perceptível os avanços em todas as unidades penais do estado. Através do GMF a gente identifica algumas necessidades nas unidades penais, a gente transforma isso em ações e hoje a gente alcança os resultados. Quando vem o coordenador do GMF, vem essa equipe e atesta o nosso trabalho, isso é uma confirmação de que estamos no caminho certo e que, quando ele é positivo, como está sendo, termina retornando para a sociedade. Aproximadamente 2 anos atrás, nós estivemos em visita aqui a esta unidade prisional de Sinop e as condições eram péssimas. Tinha esgoto a céu aberto dentro das celas, não vimos mais situações como esta, nem todos os presos, nós talvez não tenhamos ainda nem 1/3 dos presos trabalhando nesta unidade. Então nós temos que ampliar sim o número de oportunidades para que eles possam estar trabalhando, tanto internamente quanto externamente. E claro, isso sem falar na educação, né? Nós temos que abrir mais oportunidade de presos estarem estudando dentro de salas de aula das unidades prisionais. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã.